E aí, essa galera, Matheus por aqui, para dar continuidade à aula falando sobre circuitos elétricos, né? Mas afinal, o que é então um circuito elétrico? Ora, um circuito elétrico pode ser definido como a ligação de alguns elementos, alguns dos quais nós vamos mencionar aqui, muito importantes, de modo que formem pelo menos um caminho fechado para a corrente elétrica. Então, falando agora de alguns elementos, o primeiro elemento importante de você, aluno do PAESP, saber e conhecer é a fonte de tensão, também chamada de gerador. Então, essa fonte está representada aqui. E aí, qual é a função da fonte? É gerar uma diferença de potencial, que a gente vai estar chamando de DDP, que permite aí a circulação da corrente. Então, fonte de tensão, ela gera uma diferença de potencial, o que permite a circulação da corrente. Outro elemento muito importante, obviamente, é o fio condutor, né? Sem o condutor, não tem como conduzir a corrente. Então, a função do fio condutor é justamente conduzir a corrente no circuito. Outro elemento chave aí, trocadilho, um elemento chave é a chave. Então, a chave ela tem o poder de ligar ou desligar um circuito. Quando a chave está aberta, que é como ela está aqui nessa imagem, o circuito não está funcionando. Por quê, Matheus? Porque não passa corrente. Só quando a chave está fechada, nós temos um circuito fechado e, portanto, ligado, ou seja, está passando corrente por todo o circuito. Por fim, nós temos aí o resistor, e aí esse resistor, como o próprio nome já diz, ele tem aí uma função de resistir à passagem da corrente. Então, ele oferece dificuldade à passagem dessa corrente, gerando o que a gente conhece aí por efeito Joule. O que é o efeito Joule? Relembrando, é o efeito de quando a corrente ela passa por um resistor, o que acontece? Esse resistor ele esquenta, efeito Joule. E aí está o sentido da corrente. A gente vai falar mais na frente também, mas a corrente a gente atrela que ela sempre sai do positivo para o negativo, por isso esse sentido horário para a corrente. Tudo bem até aí? Vamos que vamos. Então, as características dos circuitos, acabei de falar, a corrente ela sempre sai do polo positivo para o polo negativo. Além disso, em um circuito, a corrente ela se conserva. No mais, sempre que a gente passa em um resistor, a nossa tensão ela diminui. Lembra, né? Tensão gerada pela fonte ou pelo gerador. Está aqui o V para a tensão, está aqui a diferença de potencial que ela gera, o I, a corrente, a seta me diz o sentido da corrente, ou o vetor, né? O sentido da corrente, e aqui a minha carga, o meu resistor, que oferece resistência à passagem dessa corrente. Tudo bem? Vamos lá. Então a gente entra agora num assunto muito interessante, que é a associação desses resistores, né? Esses resistores, eles podem ser associados em série, em paralelo, e vai ter uma terceira forma de associar esses resistores, que é uma combinação desses dois. Então, ó, vocês estão vendo, né? Primeiramente, um resistor aqui, ou os resistores R1, R2 e R3, associados em série. Matheus, o que é que diz que a associação ela está associada, ou os resistores estão associados em série? Eles estão ligados em um único ramo, interligados, de modo que todos estão em um único ramo. Além disso, o terminal de um resistor ele está diretamente ligado ao terminal do próximo resistor. Então, a gente vai ver agora algumas características dessa associação em série e já e logo em seguida a gente vai falar também sobre essa associação em paralelo. Então, a associação em série, né, como eu já falei, associar resistores em série significa justamente ligá-los através de um único trajeto. E já que há apenas um trajeto, a corrente elétrica ela é a mesma em todo o ramo. Então, a corrente que passa por R1 é a mesma corrente que passa por R2, que é a mesma por R3, que é a mesma por R4. No entanto, a diferença de potencial, o meu U aqui, ele varia de resistor para resistor de acordo justamente com o que a gente acabou de ver. Vocês viram com o Bruno, a primeira lei de um cara chamado Ohm. A primeira lei de Ohm, ela diz que a tensão é igual ao produto da resistência pela corrente. Então, dependendo dessa resistência, eu vario a minha tensão. Então, em cada resistor há uma tensão associada. Tudo bem? Então, lembrando, associação em série é aquela em que todos os meus resistores estão associados ou ligados em um único ramo,
conectados ali em um único ramo. Além disso, os terminais de um resistor estão diretamente conectados aos terminais do próximo resistor. E aí eu tenho mesma corrente, no entanto, diferentes diferenças de potencial, diferentes diferenças de potencial, dependendo das minhas resistências, de acordo com a primeira lei de Ohm. Tudo bem? Ainda sobre a resistência em série, eu posso e vou ter que fazer isso a fins de realizar cálculos, associar ou obter de todas essas resistências uma única resistência, que a gente chama de resistência equivalente. Então eu tenho várias resistências em série, eu posso concatená-las em uma única resistência, chamada de resistência total ou resistência equivalente. Então, como é que é calculada, Matheus, essa resistência equivalente? Para resistores associados em série, a resistência total ou equivalente é igual à soma das resistências de cada um desses resistores. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui R1, R2, R3 e R4, eu poderia representar esses 4 resistores por um único equivalente, que seria igual à soma desses 4 resistores. Tudo bem? Beleza. Fechamos a associação em série. Qualquer dúvida, vem de zap. Associação em paralelo. Agora sim, o que é que define uma associação em paralelo? A associação em paralelo é aquela no qual ou na qual a minha corrente elétrica ela se divide para os ramos do circuito. Então veja, a corrente está vindo aqui. Quando ela chega em um ponto de divisão, Matheus, o nome desse ponto de divisão, nó. O nome do ponto em que a corrente se divide é nó. Então quando ela chega no nó, ela se distribui, ela se divide conforme o que? Ela se distribui igualmente? Não. Depende dessas resistências aqui dos resistores associados, tudo bem? E aí, como é que eu calculo então a resistência equivalente para resistores em paralelo? A resistência equivalente ela é dada por essa formulinha aqui, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn, onde esse N aqui é o número de resistores que estão associados em paralelo. E aí, se eu tenho apenas 2 resistores associados em paralelo, eu posso simplificar essa equação da seguinte forma: a resistência equivalente ela é o produto das resistências dividido pela soma das resistências. Mateus, qual é a característica? A gente viu, né? Para os resistores em série, a corrente é a mesma e a diferença de potencial ou a tensão ela é diferente para cada resistor. Já que na associação em paralelo de resistores, eu tenho que a tensão ela é a mesma, então se aqui é U, aqui é U, aqui é U e aqui é U, já a corrente ela varia, e aí a gente já viu, né, que ela varia conforme essas resistências dos resistores. Tudo bem até aí? Já a associação mista, o que é a associação mista? A associação mista é eu combinar, colocar um circuito em que eu tenho tanto resistores associados em paralelo, quanto resistores associados em série. Matheus, como é que eu resolvo para esse caso? Normalmente, eu resolvo primeiro fazendo uma associação, achando o equivalente para uma associação, depois achando o equivalente para outra associação. Então, por exemplo, nesse caso, eu poderia achar uma resistência equivalente para os 2 resistores em paralelo, tornando-se uma só, e aí essa resistência equivalente dos resistores R1 e R2 estaria associada em série com o resistor R3, e eu poderia achar essa nova resistência equivalente agora dessa associação de R equivalente para o paralelo mais o R3, ambas em série. Então, primeiro eu faço a resistência equivalente para um, depois para outro. Tudo bem? Associação mista. Então, o que é que a gente viu? A gente viu a associação em série, algumas informações, associação em paralelo, algumas informações, e associação mista, algumas outras informações. Tudo bem? Aparelhos complementares. Preciso saber com certeza, é muito importante saber esses medidores, esses aparelhos complementares chamados de medidores aí no circuito. O primeiro deles é o amperímetro. Então, o amperímetro é um aparelho que é utilizado para medir a intensidade da corrente elétrica em determinado trecho do circuito. E aí vem uma informação altamente relevante. Por esse motivo, o amperímetro deve ser sempre ligado em série com o trecho. Então, vem para cá. Olha o meu amperímetro aqui na figura do meio. Imagine que eu quero saber a corrente que está passando por esse resistor. Imagina que esse resistor seja uma lâmpada, tá? Então, a corrente que está passando nessa lâmpada, nesse resistor, é qual?
eu associo o amperímetro em série. Por quê? Porque em série, a corrente que passa aqui é a mesma corrente que passa no amperímetro. No entanto, tem um detalhe aí. Veja que tem uma resistência interna associada para o amperímetro. Ele tem uma resistência interna associada. Então, o que é que eu tenho que prestar atenção? Se ele tivesse uma resistência, quando eu adicionasse esse amperímetro no meu circuito, o que é que ia acontecer? Eu ia elevar a resistência total do circuito. Veja que pela primeira lei de Ohm, resistência e corrente são inversamente proporcionais. Se eu aumento a resistência, eu diminuo a corrente. Então, se eu colocasse um amperímetro com uma resistência associada muito grande ou até normal, eu aumentaria a resistência do circuito, então a corrente que passaria no amperímetro seria menor. Se essa corrente é menor no amperímetro, eu não estou sendo fidedigno para medir a corrente que está passando na minha carga no meu resistor. Justamente por isso, idealmente, essa resistência interna no amperímetro ela deve ser nula. Como na prática a gente não pode ter um aparelho com resistência nula, a gente consegue ter uma resistência interna associada ao amperímetro muito pequena. Entendeu, fera? Beleza. Vamos lá. Voltímetro. O que é o voltímetro? O voltímetro é o aparelho de medição que é utilizado para medir, obviamente, a diferença de potencial entre dois pontos. E aí vem o adendo. Por esse motivo, deve ser sempre ligado em paralelo com o trecho do circuito ao qual se deseja obter a tensão. Então, vem para a imagem aqui, está aqui o voltímetro. Ah, Matheus, eu quero saber que tensão está passando entre esses dois pontos. Poxa, conecto um voltímetro associado em paralelo com esse trecho do circuito. Por que em paralelo, Matheus? Porque, lembre, em paralelo é a tensão que é a mesma. Então, se esse cara está em paralelo com esse cara, se o resistor está em paralelo com o voltímetro, a tensão que está passando ali, a tensão dos terminais desse resistor é a mesma tensão nos terminais do voltímetro. E aí, mais uma vez, tem um detalhe. Matheus, no entanto, Matheus, notem, se eu adiciono um voltímetro em paralelo, eu estaria promovendo mais uma divisão de corrente. Eu quero isso? Não quero que a corrente se divida mais. Não quero. Então, o que é que eu faço com o meu voltímetro? É exemplo do amperímetro, que eu tinha ali resistência indo para zero. Aqui no voltímetro, a minha resistência no voltímetro ideal, ela vai para o infinito. Tem como fazer isso? Não tem. Na prática, eu consigo uma resistência muito elevada. Por quê, Matheus? Novamente apelando para a primeira lei de Ohm. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Então, eu não quero que a corrente que passe no resistor ela se altere muito. Então, eu elevo demais a resistência do meu voltímetro, porque elevando a resistência do voltímetro, a corrente que passa nele é muito pequena. Então, eu posso dizer que quase não houve divisão de corrente. Então, a corrente que está passando no resistor é praticamente a mesma. Entendeu, fera? Voltímetro mede a tensão em um trecho. Amperímetro mede a corrente em um trecho, com esses adendos, né? Essas informações adicionais que a gente tem que estar ligado aí. Por fim, fusíveis. Interessantíssimo conhecer sobre fusíveis. A gente vai estar colocando para vocês um material complementar só explicando o funcionamento de um fusível, mas o que é que eles são aqui? Basicamente, eles são dispositivos de proteção no circuito, né, contra o excesso de corrente. Então, o fusível, a partir de certo momento, quando a corrente ela ultrapassa ou quando ela atinge o valor máximo, esse fusível ele faz com que o circuito ele deixe de funcionar, evitando assim um prejuízo para as demais cargas do circuito. Então, fusível é um dispositivo de proteção contra o excesso de corrente. Tudo bem? Está aqui o exemplo do fusível. O funcionamento, eu não vou me ater muito a ele aqui, mas a gente vai disponibilizar esse material complementar depois para vocês. Tudo bem? Então, vamos testar os nossos conhecimentos. A primeira questão, ela diz o seguinte. Aplica-se a DDP de 100 volts nas extremidades de um fio de 20 metros de comprimento e seção circular de área 2 milímetros quadrados. Sabe-se que a corrente elétrica que circula tem intensidade 10 amperes. Calcule a resistividade do material
que constitui o fio em ohm vezes metro. Tudo bem? 2 minutinhos para você fazer, fera. 3, o tempo do Enem. Então, pausa o vídeo. Tenta por 3 minutos e 33 segundos fazer essa questão. Se conseguir, parabéns, fera. Conseguiu captar muito bem o conteúdo. Se não, não tem problema. Vamos agora aprender como fazer e desenvolver essa parte aí do conteúdo. Tudo bem? Já voltou? Vamos lá. Passo 1, portanto, qual é o primeiro passo para resolver essa questão? Primeira lei de Ohm, certo? U, ou a tensão, é igual ao produto da resistência vezes a corrente. Veja que ele nos deu algumas informações. Primeiro, ele nos deu a tensão. Segundo, ele nos deu a corrente. Isolando a minha resistência, eu tenho que a resistência é a tensão sobre a corrente. Portanto, é 100 sobre 10. Eu acho uma resistência aí de 10 ohms. Jogando nessa fórmula que já é muito conhecida por vocês, a resistência é igual a resistividade vezes esse comprimento dividido pela área. Tudo aqui foi dado. Então, ó, a resistência é igual a resistividade vezes o comprimento sobre a área. Isolando a minha resistividade, que é o que eu quero saber, eu tenho resistividade, é o produto resistência-área dividido pelo comprimento. E aí, ó, substituindo os valores, a resistência, a gente acabou de achar 10 ohms, vezes essa área, 2 milímetros quadrados, é 2 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados, tem que estar no SI, dividido pelo comprimento de 20 metros. Fazendo essas continhas, eu obtenho a resistividade do meu material igual a 1 vezes 10 elevado a menos 6 ohm vezes metro. Tudo bem, fera? 3 passos simples para seguir, mera aplicação de fórmula, sabendo e lembrando da conversão, né, de milímetros quadrados para metros quadrados. Todo mundo no SI. Questão 2. Meu chuveiro, uma questão bem pessoal. Meu chuveiro, instalado em 220 volts e dissipando 2,2 kW, teve sua resistência queimada, encontrando apenas outra resistência de mesma potência nominal, mas para 110 volts. Resolvi instalá-la, mesmo correndo outros riscos, né? Sou um cara que gosta da adrenalina, de correr riscos. Para isso, devo verificar se o fusível suporta, no mínimo, quantos amperes. Lembra, né? Fusível está relacionado ao excesso de corrente. Então, eu quero achar uma resposta aí em amperes. Pausa o vídeo, tenta fazer e volta comigo. Voltou comigo, beleza, fera? Então, ó, primeiramente, a gente quer saber, né, se a resistência foi queimada. Ele encontrou outra resistência. De quanto foi essa outra resistência? A gente sabe que resistência é igual a tensão ao quadrado dividido pela potência. Só que essa tensão agora, como ele fala na questão, é para 110 volts. Então, é 110 ao quadrado dividido pela potência 2,2 kilowatts. Quilo é 1000, certo? É 10 elevado à terceira. 2,2 vezes 1000, 2.200. Portanto, a nova resistência é de 5,5 ohms. Agora, resta-me saber qual é a corrente, né, que esse chuveiro irá consumir. Então, ó, considerando que ele vai ser instalado na rede, claro, de 220 volts. Portanto, a corrente é igual a tensão sobre a resistência, né? Primeira lei de Ohm. Portanto, a corrente é igual a 220 dividido pela nova resistência, 5,5. Portanto, a corrente, fera, ela tem que ser ali de 40 amperes. É o mínimo que esse fusível tem que suportar. Tudo bem? Agora, a última questão, nada como um velho e bom desafio. Então tá aí, ó, o nosso circuito, resumindo tudo que a gente viu em uma questão só e mais um pouquinho, viu? Tudo que a gente viu e mais um pouco. Eu vou apenas fazer a leitura, não vou resolver ela agora, mas estaremos disponibilizando sim a resolução dela posteriormente para vocês, mas quero ver todo mundo empenhado nesse desafio. Diz o seguinte: o arranjo experimental representado na figura é formado por uma fonte de tensão F, um amperímetro A, um voltímetro V, 3 resistores R1, R2 e R3 de resistências iguais e fios de ligação. Quando o amperímetro ele mede uma corrente de 2 amperes e o voltímetro uma tensão de 6 volts, qual é a potência dissipada no resistor R2?
Então é isso, galera. Finalizamos por aqui a nossa aulinha relacionada a circuitos, eletricidade, potência, lei de Ohm. Respira. Qualquer dúvida, vem de zap com a gente. É isso aí. Tamo junto. Muito obrigado.